aqui, ó. Pô, eu tava vendo um estudo que disse assim, ó, sei lá, 10 quilos, 20 quilos é assim, ó, 40, pô. Uhum. Aí vira um corpo. Peraí, deixa eu só aqui, já vamos começar já. Pum, pum, pum. Seria legal. Projeto Sabedoria no Ar. Já começou. Olha só aí, pessoal. Peguei o pessoal no bastidor aqui e o Projeto Sabedoria está entrando no ar. Como diz em Provérbios, a sabedoria é vizinha do conhecimento. Hoje temos 3 feras aqui do mundo digital. Eles dominam o posicionamento. Os caras mandam muito bem. Então hoje vocês vão conhecer um pouquinho de quem está dominando essa região metropolitana de Curitiba. Vou começar apresentando o Victor, Tudo bom? o Bruno, Tudo bem? o Renato. Fala, doutor, estamos aí. Pessoal, se apresente aí para o nosso público, para a nossa audiência, para a gente começar o bate-papo. Vou primeiro então? Por favor. Fica à Eu vontade. sou Victor.maisinfluente, já me segue no Instagram. É isso aí, fala certinho para a galera pegar mesmo. E assim, eu faço parte do time da Mais Criativos, né? Nós somos especialistas em criação de conteúdo, somos a introdução para os empreendedores que entendem a importância de estar no digital, mas não sabem por onde começar. Aí surgiu a Mais Criativos através da Keep Charge, que é a energia que te mantém conectado, que é uma franqueadora aí de 123 franquias no Brasil, 90 cidades e em 22 estados, onde a gente começou esse projeto da Mais Criativo, fazendo esse posicionamento digital dentro dos restaurantes, que é onde a Keep Charge está presente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu me chamo Bruno. Trabalho aí com a galera aí também na Keep Charge, né? Trabalho na Keep Charge e na Mais Criativos. Só para quebrar o gelo, Bruno. Olha vontade. você aqui, ó. Olha, Bonitão, hein? Olha só, galera, tudo ao vivo ali, ó. É. Já começamos bem, estamos ao vivo no Olha YouTube, que hein, legal, galera. legal. Ó, você que tá no Instagram aí, hein? Vamos fazer o seguinte, você que tá no Instagram, entre aqui na bio, Ah, que legal. clica aqui e vê a gente aí no ao vivo lá. Pode continuar, só quebrei o gelo aí pra Não, você tô ficar... tranquilo. A pressão ao vivo, né? É isso aí, cara. Boa, boa, boa. Então, é uma coisa nova, né, pra gente aqui, é uma coisa nova, a gente trabalha aí nesse mercado digital aí há algum tempo também, mas isso é uma coisa nova. Enfim, venho trabalhando também na Mais Criativos, na agência aí que surgiu, como o Victor falou aí, por conta do suporte aos franqueados, né, que a gente viu que tinha um problema aí, tudo certinho, enfim, e a gente vai trabalhando aí. E vamos bater um papo Vamos hoje, bater né? um papo hoje aí sobre vai ser- posicionamento E digital. outra, só pra vocês entenderem, ele manja de mexer com o celular assim de ponta cabeça, sabe aquela paradinha que você acha que o filme tá de ponta cabeça? Ele vai contar daqui a pouco. Videomaker não é meio diferente mesmo. É, isso mesmo. Ah, vamos lá, Renato. Eu sou o Renato, sou empresário no ramo de publicidade, atuo com a franquia Keep Charge em Araucária, né? Muitos já me conhecem, quem não me conhece segue lá Keep Charge Araucária. Faço parte da franqueadora também, né? Onde a gente presta suporte aí a todo o time que vem desenvolvendo hoje criativos auxiliando, né? No nosso processo, no novo formato de trabalhar e um novo formato de ser visto. Então hoje agradeço aí o convite. Com certeza temos vários assuntos que vamos agregar aí ao seu nesse conteúdo, Nessa que- audiência nessa nossa. audiência. Você viu, né? Não, o negócio Fala é forte, bem, hein? né? Olha, Então, desenrolou, acho o que negócio. Parabéns. espero que todo mundo que esteja presente e vendo consiga absorver um pouquinho das técnicas, do pouquinho que a gente vai passar pro pessoal, né? Para poder também, se tudo der certo, executar aí em casa. Isso aí. Que vai ter várias dicas aí. Então segue até o final, que com certeza vai ter muito conteúdo. aí. Ainda bem que é live, hein? Se fosse pra Reels, nossa senhora, ia ter que editar. É isso aí. Tá. Então, para vocês entenderem, então nós temos 2 empresas aqui que eles fazem partes, que é a Keep Charge e Mais criativo. a Mais Criativos, entendeu? Victor aqui. Isso é legal de falar sobre esse Victor aqui, surgiu através do William, que é um colaborador da Keep Charge. O Renato usa bastante também.
porque faz parte do nosso brand, da marca mesmo. Na hora que a pessoa for assistir os vídeos que a gente posta no Instagram, a primeira coisa que ela já vai ver esse Victor aqui, a gente já fala de qual empresa está representando, se é equipe, se é mais criativo. E a pessoa vai assimilando e vai virando... E chamou atenção, porque eu tô falando porque me chamou atenção na hora que eu vi os vídeos. Grava, né? Grava, cara. É que nem é a marca, né? Isso traz aquela conexão, fala, opa, só não escutava, você já consegue escutar. Não tem aquele BBB que vai sempre na Ana Maria Braga, nos lugares, que é o que tem a da manteiga, da marca lá? São bordões, né? São bordões hoje que... lá e pega o negócio. Isso mesmo. É assim que Fixa, viraliza. né? Então me fala o seguinte, vamos começar pela Keep Charge. O que é a Keep Charge? A Keep Charge hoje veio com a intenção de você solucionar o problema comum hoje que a gente tem no dia a dia, que é a falta de bateria dos smartphones. Então, pensando nisso, a Keep Charge desenvolveu um aplicativo de mapeamento desses pontos, onde você consegue abrir esse aplicativo e localizar o ponto mais próximo. Né? Com isso, você consegue trazer todos os dados desse parceiro que cede o serviço de carregamento grátis. Em qualquer lugar que você tiver? Em qualquer lugar que você tiver os equipamentos Keep Charge. Os pontos credenciados. Os pontos credenciados, isso. Não basicamente precisa ser um ponto Keep Charge. Se o espaço cede uma tomada e o cliente dele consegue fazer esse carregamento, ele já consegue estar dentro do aplicativo, né? Então mesmo que ele não tenha a vinculação ainda com a Keep Charge, existe. Mas se ele fornecer isso, ele pode acionar a Keep Charge e se cadastrar como um ponto credenciado. Para as pessoas irem recarregar o celular. Se eu estiver comendo num lugar, por exemplo, ou tomando um refrigerante, um café. Isso mesmo. Hoje em Araucária a gente tem, por um exemplo, a churrascaria, né? Onde ele tem os nossos equipamentos, que são displays carregadores, onde na própria mesa, o cliente, se ele necessitar dessa falta de bateria, o garçom consegue trazer essa solução de forma gratuita e o melhor, entrega com a solução completa, que é o carregador e os cabos, compatível com o seu smartphone. Então, no estabelecimento, o cliente vai entregar esse equipamento para a pessoa que necessita e ela tem o serviço totalmente gratuito. Porque quem patrocina essa solução, né, é o anunciante que está ali na mesa. Olha né? os nossos franqueados ali, olha o chat como que tá. Cara, vamos Olha aí, ó. Olha o chat como que tá. O Matheus Pacheco da Silva, de Rio Legal. das Outras. Keep esse Charge aí, ligado. Eu que fiz a Bacana, pedido hein? dele. O Anderson também, do Ceará. Esse é diferente no designer, tá? É mesmo? Ele que fez essa arte aqui, que a gente, o PDF, ele que desenvolveu a parte de identidade visual, tudo mais, o logo da Mais Criativo. Que bacana. Foi o Anderson, ele é diferenciadíssimo. Parabéns, Anderson, pelo trabalho, hein? Ó, fera, hein? Ficou muito bonito. Conheci o trabalho aqui, viu? Diferente, o pessoal gostou bastante. E ó, nós temos aí ó, bastante gente aí, ó. José Fernando aqui do Paraná, o Legal. Jonathan, Renato, o King Nossa, of você é Soul. insano demais. É! Já tem fãs? Tem fã! Isso é um bom sinal, né? O Bacana, pessoal hein, gosta. O bom sinal é quando tem hater, né? Quando tem Cara, hater, Quando tem hater é bom sinal. sinal. O fã é bom também. Sinal que você É tá boa, fazendo, né? né? O fã é bom também que dá mais cliente, entendeu? O pessoal vai gostando do trabalho da gente e vai impulsionando, né? E como a gente vai falar de posicionamento, é importante a gente entender como Isso funciona mesmo. esse jogo, né? Porque, veja bem, como que eu me posiciono num campo de futebol? Eu tenho que ter a minha posição Com certeza. e vou jogar naquela posição. E na vida, como eu me posiciono dentro da minha empresa em relação à sociedade, como que ela vai me ver? E é isso que a Mais Criativos faz, né? Exatamente, é a projeção de quem você quer ser no futuro. Eu vejo que o marketing é exatamente isso. A gente projeta o que tem de melhor no físico ali, na solução que você dá na comunidade, como empreendedor, a gente traz essa solução que você proporciona, potencializa ela no digital. Exatamente sobre isso. Por exemplo, hoje a gente começou, mês passado a gente fez 21 Reels, teve através dos parâmetros em 24 horas 1000 visualizações, obviamente teve outros que subiram. Aí depois desse um mês a gente fez 10 vídeos e está chegando na meta de 2.000, chegando a 3.000. A nossa projeção é no ano que vem chegar a 10.000 visualizações por Reels. Então como que a gente consegue fazendo isso? Criando uma identidade, criando um modelo de Reels, aprimorando continuamente e projetando, e obviamente que a nossa audiência ela vai gostando cada vez mais, né? Além de se tornar conhecido, como você falou, se torna fã e vai tornando cliente.
E, por exemplo, uma empresa, como ela se posiciona no mercado hoje? Vamos pensar uma empresa que está começando agora. Ou um outro exemplo de uma empresa que já está no mercado, tem um posicionamento fraco e ela quer contratar um profissional para criar uma persona, criar toda uma situação para ela. O que ela deve fazer? Eu sei, primeira coisa, me contratar, claro. Seria uma boa. boa. A gente gosta de trabalhar, assim, eu sempre falo que você tem que entender qual é o cliente, qual que é a persona, né? Qual que é o teu público-alvo. A gente gosta de trabalhar com o empreendedor que entende a necessidade de fazer o posicionamento digital, mas não sabe por onde começar. Então dá para trabalhar, mesmo que seja uma empresa grande ou começando, acredito que esse é o perfil do cliente que você passou pra gente agora, né? Então assim, primeiro ele tem que entender o propósito dele como empreendedor e fazer essa projeção, esse marketing da empresa, da instituição, o brand dele da instituição e gradualmente trazer uma cara para a empresa, uma pessoa. Aí ele vai se conectar mais com a audiência. Então eu vejo que primeiro ele tem que mostrar a estrutura da empresa, a gente gosta de falar assim, a gente faz um Reels mostrando, potencializando a estrutura, o vídeo ambiente, como que vai ser a experiência do cliente ali dentro do espaço físico que ele está disponibilizando. Vou dar um exemplo, se você entra hoje no Instagram, seja de gastronomia, seja para comida, você vê só foto de produto, vídeo de produto. Mas como que é a mesa que eu vou sentar? Qual é a luz, o espaço? Será que é instagramável? A maioria só foca em produto. Então eu começaria mostrando o ambiente, depois pegaria um influencer, micro-influencer regional para fazer a comunicação, né? Mostrar ali como que é a experiência dele. E daí depois eu colocaria esse influencer entrevistando o empresário para mostrar qual que é o perfil dele, qual que é o propósito, o que ele, por que ele está ali fazendo isso. Às vezes é uma herança, às vezes ele tem, às vezes, por exemplo, ele poderia ter uma outra profissão, aí ele sentiu que a vocação dele é fazer pizza. Aí ele troca tudo, agora eu vou fazer pizza e obtém sucesso porque ama o que faz. Isso traz conexão com as pessoas que vão estar conhecendo, se tornando fã e depois indo lá virar cliente. Eu acredito que o primeiro passo seria esse. Entendi. E quando a gente vai num restaurante e a gente tá com a bateria do celular com 10%, por exemplo. Igual quando eu cheguei aqui, né? Mas você é um solucionador e eu não tenho ainda a Keep Charge ainda. Mas e eu chego no... Ou por acaso você tem, ou já tem alguma identificação, ou eu tenho que entrar no aplicativo para saber. Porque normalmente eu tô com fome. Eu não penso que eu tenho que... eu tô a fim de comer, por isso que eu parei lá. Sim. Ou para tomar um café. E daí tem alguma identificação na hora, ou as pessoas oferecem, ou eu tenho que entender que está acabando minha bateria, eu tenho que procurar, e daí o cara que tem o estabelecimento, ele é um plus para ele ter isso. Como que surgiu? Qual foi a ideia? Eu vi que surgiu como inovação em 2019, aqui no Vale do Pinhão, em Curitiba, né? Na parte de inovação que a prefeitura faz, junto com né? o Sebrae, Junto com o Sebrae. E teve uma dor, que é a dor qual é? A gente ficar sem carga. Isso mesmo. Hoje a gente conta com o nosso equipamento, que é um display portátil, né? Onde ele tem dois modelos. Um que é com a bateria e o outro onde tem uma mensagem que fala: ficou sem bateria, solicite seu carregador. Né? Então pensa para o dono do restaurante, tem 55 mesas. Imagine ele carregar 55 power banks, 55 produtos. É muita operação para ele. Não fica favorável. Eu tive uma ideia que eu vou atrapalhar você. Mas rapaz, eu não posso perder essa ideia. Olha só que loucura. Ele falando, eu tive um insight. Imagine que a Keep Charge tem um aplicativo em todo mundo que tem baixado o aplicativo da Keep Charge, que esse dispositivo identifica que a hora que você estiver abaixo de 10%, vai mostrar no seu display do celular uma notificação que os lugares mais próximos da cidade têm. E você acredita então deixa eu falar, doutor. Vou deixar o Vitor... Isso já tem dentro do aplicativo, que é o medidor, você consegue colocar quantos por cento, então não precisa realmente só ter os 10%. Tem celular que quando chega a 10%, ele já pula para o 5%.
Então você consegue dentro do aplicativo KeepCharge mensurar quantos por cento você de bateria quer ser avisado e logicamente quando ele ser avisado ele já vai te mandar o ponto mais próximo Cara, para você fazer essa carga. Sensacional. Então, Isso seja- é uma startup. Seja 10%, 20% ou até 50% mesmo, você consegue configurar através do aplicativo e ele consegue trazer essa informação que é trazer uma notificação onde sua bateria está acabando. Hoje os Androids, muitos celulares já fazem esse sistema, mas ele tem um limite, que é só, se eu não me engano, 20%, 15%. O iPhone acho que é 20 e o Android é 15. Isso você consegue então modificar, não precisa trazer mesmo para esse porcentagem. E daí, até mesmo naturalmente, o mais. aplicativo já mostra qual é o ponto parceiro próximo para você fazer a recarga do teu smartphone, carregar teu smartphone. Bacana, hein? Isso, e voltando, Cara, sensacional isso. voltando para aquela pergunta ali que você falou, como que a pessoa sabe que tem ali? Então, através dos equipamentos publicitários, né, que a gente disponibiliza em cima da mesa, que é o display carregador, ele tem essa mensagem, que é ficou sem bateria, solicite seu carregador. Você solicita ao garçom ou a pessoa que está te atendendo, ela consegue trazer para você com o cabo tudo certinho e usar na mesa ali com essa facilidade. Então, algo bem simples. Hoje, como o estabelecimento anota, né, no pessoal uma comanda que utilizou de uma água, um refrigerante, ele também só vai anotar na comandinha, mesa tal pegou o carregador e você fica tranquilamente usando ali, sem problema nenhum. Inovador, né? Inovador, e a né? ideia surgiu com o CEO do projeto, que é o César. Ele tinha um compromisso e ficou sem bateria. Ele falou: ó, eu pagaria para carregar meu celular agora. E ele falou: então tem mercado tem aí. mercado. Se eu compro, eu vendo. Eu sou assim também. Se eu compro algo, eu consigo vender. Se vai, né? Ele falou que investiria, então pensou. E daí ele foi trabalhando a ideia, passou pela aceleração do Sebrae, Vale do Pinhão e tudo mais. Tem apoio também da Brasel hoje, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. E daí surgiu a KeepCharge. E daí tem 1 ano e meio que ela virou franquia. Mas surgiu disso. Aí qual que é o formato? Tem um display que é pequeno, né? Sem carregador, né? Isso, ele é um display sem um carregador, um Isso, que display fica na informativo. mesa. Por exemplo, aqui em Tipo uma Araucária, Alexa. na verdade Não. é um displayzinho, é como se fosse um mini outdoor, eu gosto de falar. O pessoal não gosta Outdoor, muito, mas é um mini outdoor. E Na com- mesa, assim, eu bem coloco discreto. Com USB. Isso. Ah, é assim, Eu não esse... vi ainda, por isso que eu tô perguntando. Ah, legal. Ó, esse carinha, ele é um quadradinho assim, fica na mesa, é um display mesmo. Basezinha, uma plaquinha, digamos assim, quadrado, né? Acho que é 15 por 15. 15 por 15. É discreto, não polui a mesa. Tem alguns pontos que a gente até coloca ali o número da mesa, uma chamada de ação do próprio restaurante. E daí ali na base vai estar escrito: ficou sem bateria, solicite o carregador. E ali tem uma mensagem, uma publicidade, seja do patrocinador dessa solução, que é a grande jogada da KeepCharge é essa. Aí você ficou sem bateria, você vai olhar assim: nossa, estou sem bateria. Lê a mensagem, você chama o garçom, quero carregar meu celular. Mas na verdade, os próprios clientes já falam: a gente chegou aqui, ô doutor Ricardo, você tem um carregador de iPhone? Não é isso? É, Quem quer sem geralmente já pergunta, ele né, dá se a um bateria jeito, já né? dá um- Ele dá um jeito. Aham. Lê talvez não, mas ele sai perguntando. Você sabe que você falou uma coisa, que eles pegaram o X da questão ali, porque, só para vocês entenderem, eu estava perguntando para eles aqui agora se o empresário que cede o espaço para colocar o equipamento de carregar celular lá, ele paga alguma coisa ou não. E daí era interessante você explicar que o empresário ele não tem custo, né? Quem vai pagar aquilo lá são As empresas as anunciantes. empresas que patrocinam, né? Isso. Porque no começo eu pensei, a hora que ele falou, antes da gente Sim, conversar sim. aqui no bastidor, para eu entender como que funcionava o mecanismo, que eu, empresário, dono de um restaurante, eu teria que pagar e contratar a KeepCharge para ter o produto dela dentro do meu estabelecimento e eu fornecer para os meus clientes. Não, é bem ao contrário. Então hoje o estabelecimento ele ganha de forma gratuita esse serviço para entregar esse serviço para os seus clientes de uma forma gratuita também. E quem patrocina toda essa operação é o cliente anunciante. O anunciante que vai estar em cima da mesa fazendo a sua campanha, né, ali no display 15 por 15, né, trazendo um objetivo, né? Como a gente falou, o brand da marca, o reconhecimento, né, da marca está ali num lugar qualificado, né? E Então, associado à solução, né? associado a uma solução. Porque Então, se ele resolve o problema da falta de bateria, ele vai resolver o problema que ele está se comunicando ali com... isso, então é mais ou menos nessa questão que daí ele consegue trabalhar a sua publicidade, né, a sua campanha num público-alvo,
que é o público do restaurante. O restaurante consegue levar esse serviço e o diferencial e o melhor, que hoje a KeepCharge traz, que é as mídias digitais, onde a gente consegue incluir toda essa operação, todo esse serviço também nas mídias digitais. Aqui ela é especialista no Marketing Media Indoor. Marketing Media Indoor, isso mesmo. E daí, quando a gente tava falando, aí você ficou sem bateria, perguntou pro garçom, garçom, preciso carregar meu celular agora, eu tenho que entregar meu aparelho para você, porque geralmente é assim, né? O seu restaurante ele fica com o teu aparelho. E aí que é a dor. Segura, né? Não dá ter conta. Aparelhos muito caros hoje também, né? Não só isso. Até por conta da segurança também, mil, até por conta da 5 segurança, reais, exatamente. Aí o que acontece? Vamos supor que é o que acontecia antes. Quem não tem KeepCharge acontece isso, falar bem a verdade. Aí o restaurante fica em posse desse bem material, vai atrapalhar a operação dele, porque o prestador de serviço, o garçom, ele vai estar preocupado, às vezes fica no caixa e começa a ligar, cadê meu celular? E se perdeu. E gera um prejuízo. Sim. Aí a gente soluciona esse problema do restaurante e ainda o restaurante consegue proporcionar uma experiência diferenciada. Inovadora. Exatamente, porque assim, a gente sempre fala, eu participei de uma feira de franquia em Minas, e um dos clientes ali que se interessaram pela KeepCharge, ele era dono de uma rede de restaurantes. Ele falou, fazer comida boa é obrigação. Agora a experiência que você proporciona para o teu cliente é o grande diferencial. Então a KeepCharge entra com essa solução também. E aí o que acontece? Com o Power Bank que vai na mesa, então o garçom leva como se fosse uma bebida, um prato, leva, anota na comanda com o cabo, como o Renato falou, colocou ali, o cliente plugou, come, felizão, vai ser impactado. E o cliente não precisa nem ter o cabo, né? A gente consegue fornecer o cabo também. Não precisa nem ter o cabo, isso mesmo. Isso é excelente. Então, tudo para facilitar, né, esse trajeto e outra, deixar de uma forma com que ele fica tranquilo ali, né? Pra facilitar esse momento de lazer do cliente mesmo, né? Porque o cliente está ali, momento de lazer, às vezes tem um dia estressante, vai jantar, vai almoçar com sua esposa, filhos, enfim. Perfeito. E aí tá ali sem bateria justamente naquele momento e precisa fazer alguma ligação justamente para facilitar. Tem dia que a gente trabalha, cara, esquece e não dá tempo. E nos lugares que a gente vai, não dá para parar para carregar, porque você está usando o celular. Uhum. Exatamente. Não dá, porque você precisa, mas não tem como. Só quem sabe que tem a dor, né? Principalmente no horário do almoço, imagina, a gente está trabalhando ali, que seja ligação das 9 a meio-dia, tem que almoçar, né? Você passa ali no horário do almoço, dependendo do celular, a bateria já foi. Se for iPhone, Então, geralmente, às vezes nessa hora, que também é uma hora que a pessoa mexe muito, mas também às vezes uma hora que ela deixa ali de lado, porque ela está comendo com as mãos ocupadas, talvez é um momento que ela tem ali de se repor. Porque daí às vezes ela já está esperando alguém para uma reunião, ou às vezes ela vai sair dali e vai fazer algum outro, vai levar uma esposa no médico, por um exemplo, né? Então tem vários segmentos que ela consegue trazer. Né? E que hoje a gente está vindo com um novo modelo de produto também, que não é só o display de mesa para os restaurantes, mas sim o novo produto que é o Totem TV, onde vai trazer outros segmentos de espaço além de restaurantes, que também vai trazer essa solução. Então, academias, clínicas médicas, bares e restaurantes, né? Também como esse Totem TV, que é a novidade, um spoiler. Eu ia falar agora! É a primeira vez exclusivo, hein? Exclusivo esse, tá com o homem aqui, ó, um dos criadores do projeto. Esse senhorzinho, essa cabeça aqui, rapaz aqui, Deixa eu pôr a mão também aqui. Dá sorte. Dá sorte. Então, essa é uma novidade que a gente vem trazendo para a franqueadora, né? Um novo modelo de franquia, onde vai agregar junto nessa modalidade que hoje é a Totem de mesa. Então, Totem TV. O Totem TV vem junto com o Totem de mesa para você poder, para o franqueado também que trabalha hoje, ampliar a sua rede e poder colocar os seus parceiros do restaurante em outros lugares também. Então trazer essa possibilidade também para os restaurantes anunciar conosco. E a empresa que quiser anunciar e não quiser ter a KeepCharge lá, ela pode anunciar? Hoje a KeepCharge também vem com essa criação de conteúdo com a Mais Criativos, né, que é justamente isso. A gente consegue adaptar o orçamento do cliente, né, para trazer ele tanto para as mesas, tanto para as redes sociais, né, aonde ele consegue trabalhar com a parceria da KeepCharge num preço hoje diferenciado do mercado, que eu trago. Então, sim, a gente tem essa possibilidade do cliente trabalhar tanto nas mesas quanto na parte digital,
né? Que vem sendo o maior destaque hoje, né? No nosso ramo aqui. Verdade. Os vídeos, que né? Nasceu disso a Mais Criativa. Nasceu disso, justamente Justamente disso. Um informador que vocês entenderam que tinha Isso no mesmo. mercado. Dos nossos próprios franqueados, na verdade, porque assim, mesmo que a Keep Charge ela seja uma empresa que soluciona falta de bateria, ela é uma franquia de publicidade. Então a gente vende a publicidade na mesa e existe a dificuldade porque assim, é um posicionamento de marca estar ali. Não necessariamente que vai trazer clientes. A tua marca vai ficar conhecida periodicamente, né, pelo menos de 3 a 6 meses, o cliente vai estar frequentando e vai se familiarizar com o patrocinador ali. Então, através do posicionamento digital, a gente conseguiu criar esse método para alavancar ainda mais a visibilidade do patrocinador, ter métricas e linkar, não só no físico como no digital, tanto do restaurante, da Keep Charge também, né, que cada franqueado tem a sua rede social, como igual aqui na Keep Charge Araucária, e também no anunciante. Então, são 3 contas trabalhando a mesma audiência no digital. Então, obviamente que você vai ficar interessado em conhecer o restaurante, vai ficar interessado em conhecer a solução do patrocinador e fica interessado na Keep Charge que está resolvendo o problema e sendo essa ponte nesse ecossistema, não sei se a palavra é certa, de ganha-ganha. Quando você fala isso, eu pensei nisso agora também. legal. Não é insight, não. Eu legal. pensei porque eu vi o Instagram de vocês e... Rapaz do céu, aquela pizza que você estava comendo, você viu? Da Fiusa, e Da é top. Fiusa, Eu tava vendo lá, vou conhecer lá, rapaz. Oh. O Renato É bom, já eu falou, indico. né? Muito bom. Pode esperar, hein? Fiusa do Fiusa. É. Deu spoiler, Não, deu a spoiler. Daniel. É outra. É a Fiusa, né? Fiusa, É. é sensacional. Temos Não, grandes eu vi parceiros. lá, cara, deu gosto de ver você comendo o negócio. Dá vontade de comer ou não? Eu vou comer. O objetivo do vídeo foi concluído. Foi E ó, uma concluído. sugestão, pãozinho com costela e cream cheese. Cream cheese. Rapaz, Nossa, aquele cara, cream cheese Esse lá. ó, tem delivery, né? Eles fazem Eles entrega, fazem cara. Ah, é? Boa. Então, Vou conhecer, hein, Fiusa. Aguarde aí. vou aproveitar esse momento. Isso é um pouquinho que a gente leva em tentar agregar mais pro parceiro. Então, pô, através de um vídeo, olha o tanto de conteúdo que a gente já falou. Pãozinho, diferencial, é um local agradável. Então, tudo isso, excelente. Deles tu- tudo isso para poder agregar ainda mais com Ó, essa parceria. O Anderson Tabosa aqui, ó, falou, ó, Keep Charge só tem fera. Time forte. Anderson é fera, Anderson é fera. Né? Show. Então, Renato, você é o cara, entendeu? O Jonathan Sobreira falou. Então a galera gosta de vocês e gosta do trabalho de vocês. E eu quero falar que eu também gostei do trabalho de vocês quando eu vi na segunda-feira. Eu conheci eles segunda agora e eles estavam fazendo um trabalho no castelo de uma amiga nossa e eu fui convidado, né, para tomar um café lá. Eu terminei o meu trabalho, cheguei um pouco atrasado, mas consegui chegar Foi, ainda. né? Foi Foi importante. Mas fui, né? Cheguei no final, participei do making off deles lá. E eles fizeram uma apresentação. E eu vou pedir agora aqui pro Victor dar uma palhinha da apresentação do que eles proporcionam enquanto empresa para as pessoas. Porque o que eu vejo hoje é que a gente quer alguma coisa como empresário e não sabe aonde encontrar. E a rede social, através dos rios, ela traz. Então, por exemplo, eu estava pensando em uma equipe de social media para sanar uma dor que eu tenho e coincidiu, através do convite do Robson, Sim. eu ir lá e conhecer o beat que vocês fizeram e deu certo, porque daí a gente trocou uma ideia, eu gostei do assunto, é uma dor minha, de muita gente, e daí estamos trazendo aqui agora um bate-papo para a gente trazer o que vocês fazem para que as pessoas possam resolver os seus problemas também. Sim, com a nossa solução ali que surgiu Sim. com o Renato, né? Fevereiro, né? Em fevereiro, o Renato ele é um case de sucesso dentro desse método de contar histórias, né? Que é o que a gente faz dentro da rede social. A gente vê o Instagram hoje como uma vitrine online. Se você quer saber qual a solução que o empreendedor proporciona, é só entrar no Instagram. No nosso ali tem, né? Bastante conteúdo. Tem 31 vídeos para ser mais exato. No próximo mês vai ter né? mais 30 aí.
E o que a gente fez nessa reunião foi justamente apresentar esse novo produto que a Mais Criativos validou com o Renato, com a Keep Charge Araucária, que é potencializar ali a solução do físico no digital, que é essa assessoria de como potencializar o seu negócio através do marketing digital, digamos assim, né? Com a criação de conteúdo. Então é super interessante porque a gente conseguiu elaborar um material mostrando como você deve fazer a criação de conteúdo do seu negócio sozinho, para você não depender de ninguém. Sabe? É uma introdução mesmo, como você pega o celular, qual é o tipo de celular você precisa para iniciar a captação de mídia. Se você deseja se tornar um comunicador como nós somos hoje, foi todo um desenvolvimento, né? O Renato pode falar, o Bruno também. Como você deve ter a mentalidade, como que você deve se comportar, quais são as técnicas. A gente conseguiu apresentar um material bem legal e que é assim, ó, eu vejo pelo meu pai, né? Meu pai ele tem 50 anos também e ele tem essa dificuldade hoje e às vezes não dá tanta importância. Você tem 50 anos também, porque eu tenho também. E porque eu também tenho dificuldade digital. É legal isso, né? E assim, hoje com o Instagram, eu venho do shopping, né? Eu trabalhei 10 anos em shopping, franquias de marca e tudo mais. E eu tinha que fazer vários atendimentos presenciais, às vezes eu falava sobre a história de um produto umas 100 vezes no dia. Hoje a gente faz um vídeo e alcança 5.000 pessoas como esse da Fusa. Né? E através do método, de uma técnica, né, Renato? O Renato pode falar muito bem sobre isso. Pode falar, Renato, depois o Bruno também fala um pouco. Eu era um cara bem travado, sabe? Na verdade, eu tinha até um preconceitozinho ali com rede social. E... Famosos blogueirinhos? Os famosos blogueirinhos, né? Mas hoje você é um a ideia de se surgir, na verdade, é você se adaptar, né? Então, e tirar principalmente a vergonha, né? Destravar. Então eu não tinha muita dificuldade e aí a gente veio fazendo aí desde fevereiro esse segmento, onde trouxe, né, todo esse como é que eu posso dizer? Esse ensinamento o Vitor trouxe para mim, né? Então, através disso eu consegui aprender, colocar em prática, né? E hoje os resultados que a gente vem colhendo aí são significativos. Porque ele conseguiu, igual a gente estava falando ali anteriormente, os nossos franqueados, para você conseguir vender só publicidade na mesa, existe essa possibilidade, tem gente que consegue. Como. Mas como facilitar isso? Porque o marketing é justamente isso, é encurtar o processo, né? Então, através do posicionamento digital, a gente faz um vídeo de apresentação, fechou um contrato com a gente ali dentro da Keep Charge, a gente dá um vídeo de cortesia anunciando o novo patrocinador da solução. E esse vídeo vai estar dentro do Instagram do restaurante, dentro do Instagram da Keep Charge e no Instagram do anunciante. Então você já dá aquela movimentada no mercado. Que movimentado. E aí a hora que social forte. o cliente vai lá no restaurante e vai ver, a placa aqui é verdade, tira a foto, manda para o empreendedor, o próprio empreendedor vai lá. Imagine você como empreendedor indo num restaurante igual aqui no Cristal e ver a tua marca ali para tua família. É sensacional. E foi através disso que surgiu a Mais Criativos. Exatamente, né? para solucionar esse problema que a gente começou a fazer esse trabalho pela Keep Charge e a gente viu que tinha uma dor, que tinha mais pessoas querendo fazer e através disso a gente criou a Mais Criativos. Isso, perfeito. Hoje, pra gente, que a gente trabalha com Reels, como o Vitor comentou, tem 31 Reels hoje no Instagram, a gente tem etapas, né? Primeiro vem a direção criativa, aí a captação de mídia. Eu separei. Eu comecei a falar e me perdi. Não tem problema, a gente perde, volta. Então. E daí lá nesse treinamento, digamos, né, que a gente fez, o pessoal fala que é um aulão, né? Eu achei super interessante. Um aulão, né? Existe um passo a passo para a criação de conteúdo. O primeiro é a direção criativa, que é justamente você alinhar qual é o objetivo da comunicação que você quer fazer, qual comunicação vai atingir, público-alvo. Exatamente. Público-alvo. Tá. Perfeito. E entender também ali com o empreendedor qual que é o diferencial que ele traz para o mercado, o propósito dele, para a gente conseguir fazer a comunicação o mais breve possível. Porque como são vídeos de até 1 minuto, a audiência ela não quer ficar vendo devaneios igual eu acabei de fazer anteriormente aqui. Ela quer algo mais rápido, fast e objetivo. Ela é bem objetivo, bem assertivo. Aí o outro ponto é a captação de mídia, ter uma noção ali de filmagem, que o Bruno faz muito bem, Renato também.
filma certinho, luz, tudo certo. A edição que vai editar o ritmo do vídeo, colocar a música certa, descartar uma imagem. Muita gente fala que é onde a magia acontece, né? Exatamente. Cara, como que eu Justamente na edição. sei que é a música certa para aquele vídeo? Aonde que eu aprendo isso? Ah, então, lembra que no começo... Eu sei que você vai falar, me contrata. Ó, o comercial é esses dois que você acredita? Quando eu faço parte da criação do produto, eu tenho uma dificuldade de vender, sabia? Acredito. Eu consigo vender, tipo, O Renato, o Bruno, Keep Charge. mas vender o produto que eu crio, eu não... É. Acho que essa veia artística que eu tenho não me permite vender. É normal. E olha que eu sou vendedor, viu? Eu consigo vender, mas quando eu faço parte da criação do produto, eu prefiro delegar ao comercial. Melhor. Essa pergunta que você falou, qual é a música A certa? É. Se eu tô num lugar country, sertanejo, mais puxado pro sertanejo. Se eu tô num lugar mais rústico, vamos dar um exemplo, a gente tem o Sal e Brasa, que é piano clássico. Então, o estilo do ambiente é mais música clássica. Então, os melhores músicas que vai encaixar para aquele segmento vai ser música clássica. Mas isso não impede, hoje, utilizar as músicas virais, que são as músicas que trazem o engajamento. Eu Aquela perguntei música- no começo agora, né? Até Aham. o Pedro ali, ele falou assim, tem a música tal, né? É. E... A música que tá no ouvido da galera. Eu desculpa até interromper, Vai, eu Brunão. acredito que tem muito a ver com a captação de mídia também. É. Eu acredito que tem muito a ver, Tem eu que acredito que harmonizar. harmonizar e quem tá fazendo a captação ter o feeling ali, eu vejo que é muito É assim. aquele Ele papo, já se consegue você saber, compra, né? você vende. Se você compra, você vende. O posicionamento de marca da instituição, né, que é o brand da instituição, e o da cara do negócio. Então, por exemplo, na Agrabasca, o pessoal é mais do country de sertanejo. Então, eu já escolhi um country americano para colocar no vídeo. Porque o meu cliente, no caso ele, faz parte dos clientes que frequentam a barbearia, sabem que eles vão encher o sertanejo. Então, não tem como eu colocar, sei lá, uma música eletrônica, uma batida mais... Um hip street, hop, um talvez. não dá. Assim, né? Então você tem que ter esse feeling, né? Entender realmente qual que é o teu público-alvo. Que eu acredito que isso é o mais importante. A hora que você fala da direção criativa ali, se você tem uma empresa que contratou você e tem alguma dificuldade e você observa ali, vocês ajudam o empresário nesse momento de dar uma dica pelas experiências que vocês têm de outros? Perfeito, na verdade é o grande diferencial, né, Bruno? É o grande Porque diferencial. tem gente que não fala, entendeu? Você vê a coisa errada, não fala nada, falou, pô, né? É Aí difícil. justamente a Mais Criativos vem agora com assessorias também, né? Que daí é o que a gente se conheceu, é justamente nessa questão da assessoria. Então a gente explica qual é a função da direção criativa, como a gente faz, porque aí entra a arte, né? Que daí é o ser humano mesmo, é a cabeça pensante, não tem como precificar. Obviamente no início a gente faz, né? Enfim, mas a direção criativa é o talento de cada um mesmo. A gente tem na nossa cultura, a gente não mata nenhuma ideia, pelo contrário, até a ideia mais absurda a gente aceita, escuta, debate e às vezes é ela que... Uma startup, né? É diferente. já. Vem Já é dessa cultura da diferente, Keep Charge, né? Já é A diferente. gente não mata nenhuma ideia e sempre potencializa o que dá certo e exclui o que dá errado. Então a direção criativa, ela realmente vai dar o direcionamento que é o diferencial. Por exemplo, a captação de mídia não é algo tão complexo, a edição é mais complexa do que a captação de mídia. Mas assim, eu vejo que o grande diferencial mesmo, que separa ali algo que o pessoal gosta de assistir ou não, é essa parte da direção criativa que dá o lado humano da empresa. Esse é o Vocês trabalham junto com o cliente ou vocês desenvolvem e apresentam depois? tudo junto. Na hora mesmo a gente já troca, primeiro faz as reuniões, né? Para entender qual é a dor do cliente, o que ele precisa, entender se a gente consegue realmente resolver o problema, ajudar ele, né? Se a gente sentir que não consegue, a gente indica para outros parceiros, porque a ideia é o ganha-ganha, é conseguir agregar, né? Potencializar algo. Como que você define a persona do cliente quando você é contratado? Por exemplo, eu gosto de fazer... Eu sou assim, eu fico toda hora no celular, então eu entro no Instagram dele, consumo o conteúdo dele, se tiver um site, algo assim, vejo os comentários, quais são os perfis mais engajados, para entender melhor o business que ele traz, né? Aí posso dar um exemplo, acho que um exemplo de algum cliente nosso, a MAP talvez, ou a Grabasc. A MAP, né? A MAP ela é uma odontologia, né? E ela tem um padrão ali no Instagram.
E agora a gente trouxe um conteúdo para eles diferenciado, onde trouxe um destaque, Eles gostaram bastante. saindo um pouco do padrão deles, né? É porque assim, eu vejo que para você conseguir. A venda é solucionar um problema do cliente. Daí essa empresa entra em contato com a gente. Eu gosto de fazer uma sondagem bem, sabe, bem Detalhada. fina, bem detalhada. Qual que é a história da empresa, se é uma empresa de família, ou se é uma franqueadora, entender qual que é a campanha publicitária que eles querem fazer. Por exemplo, a Damap hoje é os implantes rápido. Sem ou cortes, né? Sem cortes. Sem corte. Sem Aham. cortes. Bacana. Bem rápido, então eu preciso entender qual que é o objetivo. E aí, se ainda o cliente não tem nenhum, aí eu vou trocando ideia com ele. Assim, meio que por eu ter 10 anos de shopping, na verdade trabalhei 8 anos no shopping, eu já atendi gente, nossa senhora. Daí eu consigo meio que o camaleão, né, me adaptar ali, e eu vou fazendo as perguntas para entender qual é o conhecimento que a pessoa tem em marketing e tudo mais, para traçar uma estratégia. Porque, como eu falei anteriormente, eu não vendo nada que eu não compro, então eu não consigo fazer um serviço ruim, Concordo com porque você. daí eu vou acabar fechando o mercado ao invés de abrir, né? Então a gente também escolhe bem com quem a gente vai trabalhar. E a ancoragem? O que é ancoragem? Eu não sei, eu quero perguntar por isso. Victor aqui? Boa, fala aí, né? Bruno aqui. Não, esse é um modelo, né, de ancoragem que a gente fala. Ah, isso é ancoragem? Isso é ancoragem, slogan, que é algo que vai fazer você lembrar daquilo. Então, um projeto Sabedoria no ar. Projeto Isso, Sabedoria no ar. boa. Quando você fala sobre Salomão, Exato. também É ancoragem. é ancoragem. Aí você vai repetindo, igual coquezinho. Todo mundo sabe, chegou um cabeludo, um coque. Às vezes o projeto Sabedoria que você está falando, que você comentou comigo que você gosta de deixar comida aqui, alguma coisa aqui, às vezes a pessoa só olha e já... Tum. Esse é do projeto Esse é do projeto Sabedoria. Sabedoria. A cor da gravata, sempre usar a mesma cor de Sempre gravata? usar. Pode ser. Vou pegar essa dica. Aham. Trocando. Por isso que tem muitos famosos, por exemplo, o Vitor, segunda-feira, ele deu um exemplo de um influencer, Negrete. Negrete, do Instagram. Aquela música, quer cantar a música? Tem um que agora vem na minha cabeça, na verdade, é essa. Faustão, o louco meu. O louco, meu. O Silvio Santos é referência como Quem quer comunicador. dinheiro? Exato, aí quando cada programa, o Celso Portiolli falou no podcast, em cada programa o Silvio Santos ele é um estilo de apresentador. Então, Várias personas. Exatamente. Aí essa é a ancoragem, que daí é o branding mesmo, né? Traduzindo a ancoragem seria o branding, que é a marca, a tua marca registrada. A fixação, né? De saber quem é Galvão você. Bueno, Tem com Fixação o de saber R, sua marca. é o R, puxa pro R, sabe? Lá em Pato Branco. É basicamente essa ancoragem. Eu estou falando aqui sobre como se posicionar de forma efetiva no digital. Então essas são as perguntas que está dentro do ecossistema deles e na apresentação que eles fizeram. Então esses pequenos detalhes que eles estão falando para a gente faz parte do portfólio do que eles trabalham, né? Então tem a mentalidade, tem a comunicação, o comportamento, né? Sim. O comportamento hoje de você ser o posicionamento da marca é a confiança que a pessoa vai ser seu cliente e ser seu parceiro. Né? A credibilidade, igual a gente tem no restaurante, o Keep Charge. Imagine a credibilidade do anunciante estar em um lugar bacana e ao mesmo tempo esse estabelecimento está recebendo uma marca bacana. Então faz a junção, faz aquele casamento das duas marcas que traz essa credibilidade e a Porque confiança. as pessoas querem isso, né? Isso, elas querem ter confiança. Ele não quer uma marca que não tenha credibilidade e que esteja vinculado com... É. A marca tem que ter credibilidade para estar vinculado com aquilo. Isso mesmo. E ambas as duas, né? As duas. As duas tem que ser favorável. Então, E tanto para o legal até falar estabelecimento. que a Mais Criativos ela está se destacando justamente por causa que a Keep Charge está dentro de grandes estabelecimentos. Imagine você começar Mais Criativos do zero, seria muito mais difícil, né? Então isso já é um case de sucesso também. Porque isso também eu uso num dos argumentos de venda da publicidade, que realmente a pessoa está num momento feliz e ela está num lugar agradável. Então a sua empresa ela tem que combater com aquele, tem que estar compatível com o estabelecimento. Ah, mas daí só porque eu tenho uma empresa pequena agora não. Não, a sua empresa pequena ela pode ter essa credibilidade também. Que é um pós-venda legal,
que é um atendimento bacana. Então ela não precisa ser uma super empresa. Não. As pequenas, tendo esse atendimento, tendo esse passo a passo com os seus vendedores, ela é uma empresa que traz essa credibilidade para estar dentro de um local bacana, né? Então, hoje como KeepCharge nós atuamos com um padrão de locais, né, para ter os espaços dentro dos carregadores, e as empresas que estão nela têm que ser empresas que fazem esse atendimento, que tenha essa personalidade, né, esse posicionamento confiante, onde eu se sinta confiante de comprar às vezes do meu cliente, que já aconteceu várias vezes, consumir o produto do meu cliente como ele consome o meu, que é a publicidade. Então isso é um dos fatores também que nós levamos nessa ali. credibilidade que daí passa, né? Porque o Renato sempre fala, lógico, a gente representa bandeiras, mas as pessoas vão comprar o que ele está cumprindo, né? Com a palavra dele. Então também tem casos de a gente sair de alguns restaurantes porque não estão nesse padrão de alta qualidade. Bacana, né? esse tipo de refinamento. Você assim, ó, com a Mais Criativos, que é o posicionamento digital, a gente consegue alcançar milhares de pessoas. Então imagine milhares de pessoas conhecendo o teu negócio, ou vai alavancar ou vai fechar. Correto? Se você não entregar um serviço de qualidade, vai ter um marketing negativo do boca a boca. Então as pessoas vão começar a falar mal do serviço e obviamente você vai perder cliente. Agora se for bom, sucesso, né? Então tem que ter esse filtro, né, digamos assim. Viu, vocês que estão nesse mundo de empreendedores, né? Começou com a KeepCharge, daí o Mais Criativo e desenvolvendo, toda hora vem um insight novo para desenvolver um novo negócio. O que você pode falar ou vocês podem falar para a nossa audiência de oportunidades de crescimento no mercado digital? Quer que Na verdade, o Bruno ele pode falar muito bem isso, porque no vídeo que a gente teve mais repercussão, mais visualizações, foi o dia de treinamento dele como videomaker. Foi o primeiro vídeo que ele fez captação de vídeo. Boa. Então, esse dia foi um dia bem muito louco, na verdade. Divisor de águas. Divisor de águas. Porque eu venho do CLT, né? Eu venho do CLT. Através da minha expertise, eu trabalhei numa franqueadora conhecida a nível nacional, que é o Coco Bambu. Trabalhei 1 ano e meio por volta disso, liderando pessoas. E aí criei a oportunidade, através de um projeto social chamado Cruzeiro do Sul. Alô, Cruzeiro do Sul, amor da vila. Criei essa oportunidade, né, com o Vitor aí. E através disso, ele comentou comigo, e eu já vinha vendo trabalhos dele. É que assim, a gente nunca pode... tudo que é fácil não valoriza, né? Você mesmo falou isso, né? É bem isso. Então, o projeto ele é uma porta de entrada para a gente conseguir captar talentos. E foi isso que aconteceu, mas não é só chegar, não, tem barreiras, tem que solucionar problemas. Como o Vitor diz, a cadeira tava... Como que você falou agora há pouco? Não tem cadeira cativa. Não tem cadeira cativa. Se você chega, você soluciona os problemas, pode sentar, fica à vontade. E foi isso que aconteceu no Cruzeiro, né? E eu já, como a gente estava mais próximo, eu via os trabalhos dele e me interessei. E daí foi trocando ideias. Agora eu vou falar o divisor de águas. Desculpa interromper, mas o divisor de águas foi o seguinte. Então a gente estava falando com o Pedro ali, né? Sobre ChatGPT. Aí tava eu e o César num ambiente ali descontraído. E eu falei, eu vou testar porque a gente está precisando de mais pessoas para engajar esses projetos. Aí começou a falar de inteligência artificial para todo mundo. Olha, eu te juro, eu falei para umas 15 pessoas. A única pessoa que depois veio trocar ideia sobre isso e começou a usar foi ele. Daí eu falei pro César, olha, esse aqui, ó. Achou. É ele. A gente pesca, né? Isso. Parece que foi. É porque eu já tava procurando, né? Já tava procurando quando eu falei pra você, eu criei a oportunidade, então eu já tava procurando, eu tava mentalizando. E isso acontece, isso é energia, é E vibração. energia, você vibração. vibrar na mesma vibração dele. E começa a atrair, né? E atrai, entendeu? É bem isso. E aí depois disso surgiu a oportunidade, ele falou, tava pensando em fazer, até então a gente não tinha o modelo Aftermoves, se eu não me engano. Isso, precisava testar. Precisava Nunca testar. tinha editado. Exatamente. Foi o divisor de águas realmente. E aí me chamou, quer fazer o trabalho e eu... Louco já. tava esperando a oportunidade. Falei, opa, venha. E aí fizemos o trabalho lá. Foi bem interessante que ele até colocou
no vídeo, quem quiser ver, dá uma olhada lá. Tem no meu Instagram, que é bruno.maisinfluentes, pode dar uma olhada lá. Ele colocou, foi um diferencial, porque aí entra a direção criativa. Foi um diferencial porque ele colocou primeiro como os bastidores no começo do vídeo. Eu filmando com o gimbal, que é o estabilizador, e aí, já, estrutura. E aí o after estrutura filmando, porque foi para um parceiro nosso, que é como se fosse um pub, um loungezinho, sabe? E aí, qual que foi a minha ideia? Como que eu vou captar a atenção da audiência? Estrutura. Gimbal, e ele que é uma personalidade local lá, fala, o que o Bruno tá fazendo ali? Aí depois eles veem o resultado do vídeo. E depois disso virou autoridade. Tanto é que o vídeo da Fiusa foi ele que gravou. Exatamente. Virou autoridade. Muitas pessoas, pra mim é diferente, né? Eu agora acostumei, né? Porque no começo ele falou. No começo é diferente porque muita gente vinha e falava, ô Bruno, olha esse vídeo, olha essa foto, o que você acha? Eu posto, não posto? Aí eu ficava, entendeu? Surgiu vários trabalhos, uma semana, 2 semanas depois, vários trabalhos, foto, vídeo, foi um diferente. E aí comecei a trabalhar com eles, e aí marketing, aí criação de conteúdo. Aí entra naquilo que a gente tava... né? E é o que a gente falou no começo, o marketing ele te mostra, não é previsão, como que eu falei? Projeção, porque era o dia 1 dele treinando filmagem e quem viu o vídeo já acreditou que ele é o... Já tava lá em cima. E tava começando, hein? Exatamente. Isso é o marketing. Foi o primeiro dia. E aí, do dia pra noite, uma pessoa que nem pegava o celular, tinha um iPhone, nem usava a ferramenta, né? Eu sempre gostei, né, do Instagram, dessas coisas, sempre botei a cara lá, sempre assim, mas eu nunca imaginei trabalhar com isso. Sinceramente, eu nunca imaginei trabalhar com isso. Da hora, né? Sinceramente. E é justamente isso. Então, a partir do momento daquele vídeo, as pessoas começaram a projetar o futuro do Bruno. E exatamente isso é o papel do marketing. Exatamente isso. Então é uma realidade, né? E daí a hora que eu vi que realmente dá muito certo e o pessoal começou até a assediar, né? Assim, meu Bruno, teve uma época, e foi muito interessante, um amigo nosso, o Breno, ele falou bem assim, eu fazendo os vídeos, ele falou, pô, o Bruno não é fera pra fazer vídeo, pede pra ele fazer. Eu fiquei quietinho, né? Fala nada. Cara, que da hora. Eu até falei pra ele, não. É isso que a gente queria. Chegou lá, exato. E resolveu um problema. A gente precisa dessa autoconfiança. Sim, com certeza. É importante. Isso é top, é verdade. O Renato fala bastante sobre isso, né? Quando você vai filmar. Você tem que ter autoconfiança mesmo, porque isso gera a sua personalidade ali é estável. Opa, ele sabe o que está fazendo. Mesmo que não saiba. Mesmo que não saiba. Tem que ter a postura. Ainda só aprende fazendo. Mas mesmo feito é melhor que perfeito. Isso, mesmo você colocando em prática, vivendo o dia a dia, você começa a trazer técnicas, começa a absorver o que as pessoas dizem, né, dicas. Fique a mente aberta. E isso você já no próximo trabalho que você faz, você já consegue filtrar e falar, opa, vamos fazer desse jeito, vamos trabalhar aqui. Você consegue conduzir melhor ali, né? Então, parte de criativa, talvez essas conduções aí que o pessoal faz, de como fazer, né? Igual, pô, beleza, vamos gravar hoje aqui. E aí? Agora, grava como? Vamos gravar o quê? Como? Agora, o que melhor? Exato. E esse material que você teve a oportunidade de ver lá, e foi, hoje fiz no dia ali praticamente, a gente vai mentalizando ideias, depois você colocar no papel, organizar tudo. É bem difícil, mas é o que a gente já faz há algum tempo, né? Desde 2013 criando conteúdo para mais de moda e tudo mais, a gente conseguiu fazer isso na Keep Charge. Então, no primeiro módulo ali, a gente mostra como que faz a criação de conteúdo, quais são as funções de direção criativa, captação de mídia, que é o videomaker, o editor, a copy e tudo mais. E daí no segundo módulo é mostrar como que você faz esse posicionamento, que é justamente isso. Pô, você é videomaker? Quero ser videomaker, então eu tenho que ter um posicionamento X. Eu falo assim, quando eu vou filmar é outro Victor. É mochilinha, até a roupa muda, né? Agora comunicador é diferente, diferente já. Já tem que fazer barba, cabelo na régua, sabe? E se for só direção criativa também, você é a estrela do show hoje, então o foco é nele. Então a gente vai olhar só pra ele, trabalhar só ele.
Então isso a gente também consegue fazer nesse módulo de assessoria de treinamento. Então, eu vi ali no pitch que vocês fizeram lá aquele dia, a parte inicial, a parte intermediária e a parte premium, né? Que é a... Como que funciona esses pacotes do trabalho de vocês, que vocês oferecem para as empresas? Você faz a direção dos rios, essas coisas. Podemos falar desse assunto? Sim. Hoje, como eu falei ali, a gente consegue trazer o que o melhor que o cliente quer. O que ele necessita hoje. Então, tem os primeiros passos, que é entender a dor dele, o que ele está necessitando hoje, né? Do meio de comunicação. E através desses filtros a gente consegue trazer o melhor pacote para essa empresa. Então, hoje é sempre vendo na necessidade, né? Geralmente as pessoas já querem, pacotão, é isso e aquilo, eu entrego isso, faço arte e passo. Não. É um pouco além disso. Vamos quebrar o gelo aqui no ar. Olha Fala pra mim. Fala pra mim. Fala que eu te escuto. Fala pra mim. O projeto Sabedoria. Daí nós temos aqui o essencial, o estratégico e o exclusivo. Tem que conhecer um pouco. Nós tivemos uma oportunidade de bater um pouco de papo e conversar um pouco, se conhecer um pouco. O que se encaixaria para o projeto Sabedoria? No trabalho de vocês, para vocês oferecerem para mim. Eu estou dando exemplo, pessoal, porque pode ser a empresa de vocês também, tá? Eu só estou tentando dar um exemplo elucidativo para que você aí, que tem empresa que não tem um marketing, ou que tem um marketing que der um up, possa entender como que funciona para que isso possa ser aplicado na tua empresa. E sem falar que não é um bicho de 7 cabeças. Não. É muito mais simples do que muitas pessoas imaginam. Né? Como você mesmo falou, é um absurdo de caro. Caro depende para qual pessoa e para qual você quer. Claro. Né? Então... Mas... Cara é biscoito, né? Mas... a gente é especialista na plataforma do Instagram hoje. Isso. Então, YouTube, aí você tem muito mais expertise, obviamente, do que nós. No YouTube eu falo que eu não entendo, só entendo do que consumir ali, que eu gosto bastante de podcast e tudo mais. Então agora, vamos voltar o meu negócio pro Instagram. Pro Instagram. Porque a vitrine, Instagram. Onde que eu entro? Porque hoje o meu Instagram... Rapaz, tá gostosa, Tá gostosa, né? essa tá boa, tá? Tá gravando. Tá boa mesmo. Então, eu acabo colocando um pouquinho do dia a dia. Eu tenho um projeto de ir na academia todos os dias. Eu vou. Eu tenho um projeto. Sim, eu acompanho. Eu tenho um projeto do meu implante capilar. Isso dá engajamento, hein? Todo dia eu falo. Então, hoje é o dia 69. Hoje é o dia 69, olha aí, eu mostro o meu cabelo. Você fez parceria com a clínica, tudo? Ainda não. Aí, já tá criando conteúdo. Estou criando conteúdo já tá todo projetando. dia. Projetando. Então, a próxima ida na minha clínica... Já vai ser diferente a O abordagem. pessoal da clínica aí, fica de olho, hein? Vai ter negócio, fazer um pitch com vocês, hein? É isso, é sobre isso. A gente poderia criar um projeto para falar sobre isso, por exemplo. Ou sobre o podcast no Instagram, para trazer a audiência de lá para dentro do programa. A ideia é essa, sabe? Então eu tô com um monte de ideia. Então, por exemplo, sabe os caras marombados? Sim. Então, quando eu era pião, eu olhava, sempre fiz academia, eu falei, a hora que eu quiser eu fico igual. Ai, difícil. Cara, é difícil. Daí o que eu coloquei? Eu coloquei como meta eu ficar. E eu tô trabalhando para isso. Boa. E daí eu falei assim, não, agora eu não vou parar. Isso. Mas não sei o que. Não tem, cara. Tem que estar lá em cima. Entendeu? Uhum. E eu tô no caminho, então eu já tenho, por exemplo, 4 passos. Eu já tô no 2,5. Boa. Então eu já encaminhei por quê? Legal. Porque vai fazer 6, 7 meses que eu tô fazendo isso. Perfeito. E eu não paro. Então, por exemplo, 5 horas da manhã eu começo a me acordar, 5h30 abre a academia, e daí vai, cara, eu empenho. Só que eu não consigo dormir 9 horas da noite. Eu durmo meia-noite. Então, daí o dia inteiro é trash, porque você tem que resolver. Você tem que trabalhar como advogado, que é o meu negócio. Você tem que desenvolver o projeto Sabedoria, que é um outro negócio. Que é o comunicador. Que é o comunicador, que aí já é um propósito, né? Como eu falei pra vocês, né? E falar pra todo mundo aqui também, né? O projeto Sabedoria, ele entrevista pessoas, ele conhece vidas e ele divide experiências. Então, esse propósito de levar o conhecimento para as pessoas é o que motiva a gente. Eu vou dar um exemplo aqui.
Nós temos uma pessoa aqui que a gente entrevistou, que ele fala de ansiedade. O Pedro, ele deu um depoimento depois para essa pessoa que entrevistou, que o Pedro tinha um pouco de ansiedade. E ele fez uma consulta com o Pedro, e o Pedro perdeu, o Pedro não tem mais ansiedade. Na consulta que fez. Então veja bem, veio uma pessoa, ela trouxe uma experiência, nós tínhamos, e o melhor ainda, o Pedro me contou outro dia que ele estava vindo de ônibus, e ele identificou no ônibus uma pessoa com problema. Ele parou para conversar e ajudar essa pessoa. E ele foi com ela. Cara, ele foi ajudar e ajudou o terceiro. Isso é demais, né? É isso, passou com esse pra frente e já tá virando autoridade. E veja bem, olha que propósito forte. Sim, total. Então, daí, a gente entrevista várias pessoas. Então, quando eu falo da minha careca, do implante, eu vejo um monte de pessoas na cidade que me encontram e elas não dão o like, elas não mostram que viram, mas elas me encontram na rua e me param. Falam assim, Ricardo, muito legal o que você está falando, porque nenhum paciente faz o que você faz, porque a maioria tem medo. Então, eu tenho alguns amigos, do julgamento, né? 5 amigos mandaram a careca dele para mim. Falou, eu fiz implante também, e eu nem sabia. Você viu os caras aí, eu não sabia. Mas por quê? Porque as pessoas têm medo de mostrar. Comunidade. Né? Sim, você cria. Então, nessa situação, então você vê, ó, eu vou na academia, daí tem o podcast, daí tem o negócio do cabelo, daí às vezes você come num lugar, daí em casa tem um gato. É lifestyle isso aí, né? É isso daí. Lifestyle. Então, eu só não falo ainda da minha profissão, como advogado ainda, porque tem N Eu situações. vejo que o foco é mais como comunicador mesmo. Comunicador. Uhum. Lifestyle, a sua rotina hoje, Inspira. nossa, inspira muito, inspirador. E um homem, como você falou, 50 anos, ter esse Top, lifestyle, academia e... Fala pro meu pai. Nossa. É inspiração para muitos Fala pro outros. meu pai, Cara, sim. isso É lógico. Então, respondendo a tua pergunta, eu focaria na parte de como a gente, né, focaria na parte de comunicador, exatamente, que é um formador de opinião, seria esse meu posicionamento no Instagram. Bateria bastante no propósito, que é levar o conhecimento aqui regional Araucária para o Instagram, para daí fazer a conversão e trazer para assistir as lives. E educaria a audiência a escutar suas lives, pode ser numa caminhada, porque é o teu lifestyle, é o que você faz, é referência. O William, né, que é o cara dos bordões, ele fala, palavras convencem, exemplos arrastam. Então você já tem o exemplo e tem a palavra. Eu faria essa estratégia. Nesse produto que a gente faz de assessoria, a ideia é ensinar você o que a gente faz, o nosso resultado. A gente não vende nada que já não foi feito, para você conseguir fazer sozinho. E assim, tem uma hora semanal de mentoria ali, de assessoria, seja online ou no físico, para a gente bater esse papo que a gente está fazendo agora. Quando eu vou atender um cliente, é isso que a gente faz. A gente tem que entender qual que é o propósito, qual que é a missão dele, quais são os princípios e valores, para ver se casa também, né? E eu criei um outro projeto agora, semana passada, que é o Transbordar. Eu não sei se vocês receberam, mas o que é o transbordo? Se eu colocar o líquido aqui, ele vai vazar. O que eu fazia antes? Eu colocava tanta informação dentro de mim, lendo, vendo, teórico, escrevendo, e guardava tudo e falava, um dia eu vou escrever. Daí eu tive um insight, vendo outras pessoas, né, que são as inspirações nossas, né? Que é você hoje para algumas pessoas, para bastante pessoas. E daí eu falei assim, eu vou transbordar. Daí eu criei um grupo no WhatsApp, e daí todos os dias eu tenho como objetivo trazer alguma lição de vida ou ensinamento que eu possa transbordar. E eu estou fazendo isso já faz 6 dias. Legal. E é legal, porque o que acontece? Eu tenho que ver alguma coisa que cola com o penso, e eu crio aquele conteúdo e eu passo para as pessoas. Então demorou 3 horas fazer um negócio desse. É demorado, mas aquilo marca. Então quando eu falo, é legal, porque olha só, Renato, eu começo a conversar com as pessoas e dependendo do que elas falam, eu já falei sobre assunto dando aula. É sensacional. Por exemplo, vou dar um jargão Traz forte aquele para gatilho, vocês. né? Vocês sabiam que toda vez que você faz uma escolha, toda vez que você faz uma escolha, você mata todas as opções da tua vida? Você escolheu casar, você matou as opções das outras mulheres. Faz sentido. Você escolheu comer carne naquela hora. Cara, você comeu já carne, você não quer comer peixe depois, outra. Acabou, você matou as opções.
né? Então, eu falei um ensinamento sobre isso. E daí, cada momento da minha vida, eu estou aprendendo ensinamentos que eu estou transbordando. Por exemplo, essa semana eu falei do ensinamento da Corrida dos Ratos. Eu vi. Que é o livro do Pai Rico, Pai Pobre, ali em 2017, você acredita? Acredito. Foi ali que eu tive uma grande mudança na minha vida. Aí, estudar educação financeira, entender por que Porque eu trabalhava em shopping é domingo a domingo, eu não tinha férias, não tinha folga, porque eu tava naquela, quero aprender, quero desenvolver, sabe? E eu fazia parte da Corrida dos Ratos e eu sou a primeira geração da minha família, né? Que tem um pensamento diferente. E eu vejo todo mundo sofrendo, a vida inteira sofrendo por causa disso, por causa dessa corrida. Eu também sou a primeira geração da minha família que eu consegui mudar o mindset da minha família. Foi o papo de segunda-feira que eu falei, não, eu quero conversar mais, né? Porque realmente é um diferencial, né? É difícil às vezes. E a corrida do rato é isso, né? Você fica naquela, né? Então você trabalha, você ganha, você paga boleto e você fica sem dinheiro. E você trabalha, você ganha, paga boleto e fica sem dinheiro. Pô, que loucura, cara! É uma vida de materialismo. São pessoas materialistas que fazem parte da Corrida dos Ratos. Esse foi o grande diferencial para mim. Porque foi 2017 para trás, eu não era tão conectado com a espiritualidade. Eu era só acumular bens materiais. Então foi a grande virada na minha vida foi quando eu comecei a entender que a vida não é só isso aqui que tem na Terra, não é só matéria. Não é. Aí foi a hora que eu tive o despertar. Mais que isso. Daí a gente passa a sabedoria, os ensinamentos. Imagine quantos anos ele tem? 16. 16. E a pessoa que ele ajudou tem quantos anos? Bem mais velho que ele. E ele só de aprender e passar pra frente, que é assim que a gente aprende de verdade, é ensinando. Pra aquela pessoa ele é autoridade. E se ele ajudar 10, 20, 30, ele já vira referência. E isso é o que o posicionamento digital faz. Então, respondendo a sua pergunta, esse produto aqui de mentoria, de assessoria, que faz você caminhar com as próprias pernas e fazer o que a gente faz sozinho, eu falaria pra gente fazer o pacote exclusivo premium. Por quê? Como você já é um criador, já é um produtor de conteúdo, você tem bastante conteúdo, tanto no YouTube, você já cria, já firma opinião. Então, assim, são direções criativas para 6 Reels, dá mais de 1 Reel por semana no mês. Então já vai alimentar bastante rede social. Agora, se você quer postar, por exemplo, 6 na semana, também tem como. Entendi. Só que com essa assessoria que você tem com a gente por esse período, naturalmente você vai começar a caminhar com as próprias pernas. Aí já vai mais precisar da gente. Esse que é um propósito nosso. Por isso que são pacotes acessíveis também. Então é o seguinte, vamos fechar negócio. Oh, claro! Comigo! Os três, porque é o time. É o time. Esse cara aqui, ó, se não fosse por ele, eu não estaria aqui hoje. Ele que... E eu dou trabalho, hein? Eu nem vou falar aqui, cara, mas olha... Eu tenho um amigo meu, Renato, que ele fala o seguinte, eu sou o pai dos piados. Todo achou, eu sou o pai dos meninos, cara. Pai dos meninos. E o que acontece? A gente hoje aprende com nossos filhos, né? Acabou tudo. Assim, o pai leva a oportunidade. Sim, você tem que enxergar. Os filhos têm que abraçar e mudar a realidade. Mudar a realidade. E os pais... E traz o pai pra cá, né? Traz o pai pra... Porque o pai só quer curtir agora, né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que assim, a gente hoje tem que ter muita força de vontade e confiança, como a gente falou lá atrás, né? A força de vontade de você correr e conquistar aquilo, eu acho que se você não tiver isso em primeiro lugar, você não vai conseguir. E igual você falou, é acordar cedo, sair da cama, ter um propósito. Ter um propósito. Vou pra academia, vou estudar, vou ler o livro, vou fazer meu curso. Quantas pessoas hoje acordam cedo, distância aí de quantos quilômetros de ônibus, trabalha de noite, vai pra faculdade, chega, tem que cuidar da alimentação dos filhos, dormir e ainda no outro dia ter de novo essa rotina. E não tem vida, Mas ela tá por um propósito. Que talvez levar isso pro melhor pra sua família, né? Então, a pessoa com um propósito hoje, ela traça os objetivos dela, ela consegue, com certeza, a mentalidade dela vai fazer dela de um vencedor. Ela vai conseguir conquistar aquilo. Né? Eu hoje tenho um propósito de metas, onde eu consegui atingir minha meta no meio do ano, e hoje minha meta dobrou.
até o final do ano. E se Deus quiser, até o final de dezembro, a gente vem com o dia do lançamento, dia 20, essa meta vai ser concluída e eu vou dobrar ela. Né? Porque águia só anda com águia. dentro do nosso dia a dia de empreendedorismo ali, procurando parcerias hoje, oportunidades, né? Eu tenho recebido várias oportunidades e estou abraçando ela como um novo objetivo na minha vivência, na minha experiência, né, como empresário. Então, estou tentando trazer e executar da melhor maneira, né? E executando da melhor maneira é resultado para todo mundo. Ó, tem mais gente falando aí, ó, o John Freires. Renato é fera demais, parabéns. O Jefferson, fera. O Jefferson. Você é o fera, hein? Você é o fera. Você é o cara. Apareceu no Reels hoje, hein? Tá na associação seletiva. Sim, o trabalho que ele fez na associação, bonito, hein? Bonito, né? Já combinei com ele já. Ele vai vir aqui ser entrevistado segunda-feira. Legal. O Fera é um dos parceiros que está fazendo aí. Foi lá segunda-feira. Através da associação, né? Mais um benefício que a associação traz para nós, que é linkar as empresas. Então, o Fera hoje, através da associação, trouxe e é um dos produtores aí que vai estar fazendo um belo trabalho pro Totem Keep Charge. Então, é verdade. Vai ser interessante esse trabalho que unir as forças, né? Então, trazer a... Faz parte. Eu sou de Curitiba, né? A gente é de Curitiba, então temos as empresas parceiras de Curitiba, mas por que não agregar onde eu tô atuando? Com as pessoas daqui. Eu gosto muito de Araucária também. A região metropolitana toda tem quase 4 milhões de habitantes. Olha, Toda a região metropolitana de Curitiba. é mercado para Não, e é o que muita gente de Curitiba não imagina. Não. A proporção que tem as regiões metropolitanas. Eu estava falando com um amigo meu esses dias, ele falou assim que o estado do Mato Grosso não tem 4 milhões de habitantes. Imagina. Só aqui, onde nós moramos e atuamos trabalhando, tem quase 4 milhões de habitantes. É muita coisa. Então, tem espaço para todo mundo. Olha, veio uma ideia aqui meio que eu vou mudar, mas eu tinha que falar. Por exemplo, se ele tem o posicionamento e conta a experiência dele de superar a ansiedade e começa a contar, estudar sobre isso e postar diariamente... Ele vira autoridade. Exatamente. Referência, Com talvez. 17 anos. E vai se estourar. É Vai dar palestra, vai falar, Exato. vai se posicionar. Exatamente. Cara, é sensacional. Se ele se aliar, nós somos a soma da influência das 5 pessoas que mais temos contato. Ele já tem contato com você, com as pessoas que estão aqui. Se ele começa a seguir todo mundo, consumir o conteúdo de qualidade e tem um direcionamento, uma direção, que é a direção criativa, por exemplo, então ele pode ser um projeto de falar sobre ansiedade. Porque ele curou. Além disso, ele vê os vídeos 2, 3 vezes, porque ele me ajuda nessa parte. Exato. Então o que acontece? Ele começa a decorar tudo que tá lá e entra dentro dele e incorpora aquilo nele. Sim. Imagina, nós já temos 22 conteúdos. Já assistiu quantas Legal. vezes? Então cada um traz uma lição de vida. E Isso. tem tudo pra... Tem, vai voar abaixo. tem tudo. Só listar aqui, Sendo né? um formador de opinião, e agora, como você falou que o outro cara veio aqui, ajudou ele ajudou outra pessoa, se ele seguir esse caminho, se ele seguir, porque vai ter muita gente que aí não é nóis. É o teste, né? Só não pode ter medo de falar, né? Ah, e aparecer, né? A gente consegue Mas ajudar isso com esse aí programa a gente trabalho, né? mais criativos. Mais criativos, que Renatão. Aí o Pedro vai ter que contratar vocês também. Aí, ó, por que não? Por que não? O Renato é um case sucesso, como a gente estava comentando. Tem vários, na verdade. Tem a Pamela, só daqui do Curitiba, fora de Hoje, São Paulo por inteiro. exemplo, né, eu nunca tive essa facilidade, mas hoje vamos ter que direcionar a live lá do pessoal dos franqueados. Então você mesmo como podcast, a gente tem que ter assunto para entreter o pessoal e não ficar nada vago. Claro. Isso é uma dificuldade que eu não pensava, mas através do pessoal e fazendo um planejamento, fica tudo mais fácil. Sim, sempre De se tem executar, planejamento. fica fácil. E eu aí acho agora, que- já dando o gancho do Merchan, o outro produto que a gente criou agora é webséries. Hoje a gente veio fazer a captação aqui em Araucária também, pensando já no Maio Amarelo. Maio Amarelo. Exato. Então a gente fez esse pacote que é justamente fazer essa ancoragem que a gente estava falando ali, para reter a audiência e como se fosse uma novela, uma minissérie mesmo, uma websérie de pelo menos 4 vídeos ali no mês para contar um determinado assunto. Então agora a gente vai começar uma etapa 2 na criação de conteúdo, porque a gente faz isso, a gente valida com nós, né?
com o nosso segmento da Mais Criativos, e daí vai abrindo vagas para as pessoas também fazerem isso no comércio delas. Então a gente vai começar a fazer esses conteúdos mais direcionados, por exemplo, sobre o trânsito, que a gente vai começar a fazer aqui, para fazer uma mudança cultural. Isso daí já vem dos nossos princípios, né? No Cruzeiro a gente faz isso, que é o projeto social que o Bruno falou. A ideia é impactar, mudar a cultura local. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu nunca fiquei contente de quando eu era criança, eu não entendia por que os adultos sofriam tanto por um problema, sabe? É sempre a mesma coisa, né? E ele não é um problema, é uma solução, que é o dinheiro, né? E a maneira como você vê, na verdade, né? Exatamente. E eu entendi que isso vem de criações, ciclos repetitivos, e eu nunca gostei disso. Só que eu sempre vi pessoas que apontam problemas, né? Isso aqui é um problema. E é raro, hoje não é mais raro porque eu escolho muito bem as pessoas com quem eu convivo. Mas eu gosto de resolver problemas, entende? Então, como que a gente consegue mudar a cultura? Com pessoas que têm esse propósito em mudar uma cultura, estão engajadas, a gente consegue potencializar através do digital. Então, esse é o novo produto que a gente vai colocar no mercado aí. A gente vai trabalhar como comunicadores, a gente vai trabalhar entrevistando, sabe? Tem um passo a passo. Primeiro é o vídeo ambiente ali, mostrando, fazendo aquele aftermovie. Sim. Aí daí segundo é apresentando a solução. E daí trabalhando o comunicador, desenvolvendo ele para entrevistar outros empresários aí. É um projeto bem legal, a gente não pode falar... Essa websérie é um produto novo da Mais Criativos, né? Esse produto que a gente apresentou agora de criação de conteúdo, direção criativa aí, é um produto que já está pivotado, né? A gente, na verdade, com o Renato, até no Cruzeiro também. É um produto que já vem estruturado, então a gente já vem trabalhando em cima dele. Agora, esse de websérie da Mais Criativos é um que, como o Vitor falou, a gente não pode falar muito, porque é um produto novo, realmente. A gente está estruturando as ideias, está tudo correndo certo. Só que é um que vai vir e aí... Mas é interessante, né? Quando você fala que você está fazendo um trabalho para maio do ano que vem. Nós estamos em novembro. Sim. Então nós temos mais 6, 7 meses para frente. E você já começou a fazer o trabalho agora. Então, quantas empresas não podem pensar diante dessa ideia, que eles já podem pensar na campanha deles, lá entendeu? Lá na frente de Páscoa, do Dia das Mães, do Dia dos Pais, fazer um Rios. Então as empresas podem contratar, eles não precisam chegar perto, porque daí fica muito em cima, né? E outra, quanto antes, mais fácil do planejamento. Né? Porque daí vai criando corpo, né? O lance da semeadura, da lei da semeadura. Não tem como você plantar uma semente aqui e crescer uma uva. Demora, a natureza tem seu ciclo. Então a gente começa a ancorar a ideia do projeto na criação de conteúdo, falando sobre, daqui 6 meses vai estar na boca do povo. Até porque as pessoas precisam ter um assunto para falar, né? Eles precisam ter um negócio interessante, né? Hoje é um assunto. Quando a gente fala de pessoas, eles dizem que somos medíocres. Quando falamos de ideias, né, nós somos pessoas inteligentes, né? Quando falamos de projetos, daí somos sábios, né? Então estamos no lugar certo. É isso, é sobre projeto. Até tocar a colinha aqui, qual que é a ideia, os benefícios e as vantagens de ter dessa websérie? Visibilidade online, conexão emocional, que a gente quer trazer emoção mesmo. É como se fosse uma mini novela mesmo, a pessoa se vê ali no perfil, se vê o que está acontecendo ali. Esperar pelo próximo. Exatamente. Isso, cara, isso é forte. O engajamento com os nossos grupos aí de divulgação também nas redes sociais e o storytelling personalizado, que é contar a história ali do empreendedor, causar um impacto. Porque assim, a gente está vivendo o processo do Instagram, sinto que a gente vai começar a ir para o TikTok, a entrega é muito orgânica, é maior. Por isso que a gente traçou a estratégia no Instagram e não fazer impulsionamento, para entender o algoritmo do Instagram, que é mais complexo do que o do TikTok, para a gente já chegar sabendo qual que é, para encurtar o processo, para daí chegar no YouTube também. E daí no YouTube a gente pode pegar um empreendedor e o lance da entrevista, só que daí fazer de um formato como se, eu lembro quando era mais novo, do vlog, sabe? Vlog. Formata um videozinho de vlog de, sei lá, 3 minutos. E a pessoa vai assistir e fala, caramba, em 3 minutos. Porque a gente já vem nessa escola de conteúdo rápido, a gente conseguir fazer um conteúdo curto e breve de 3 minutos ali
no YouTube passa uma mensagem direta, a probabilidade de viralizar e ter um engajamento maior aumenta. Ó, vou falar uma coisa agora, presta atenção, tá? Que muita gente tava Foca perguntando, nele, você perguntou. Sobre isso que ele tá falando, se você pegar e voltar um pouquinho e dar uma olhada depois, tem a ver com direção criativa, tá? Ele tá entregando ouro aqui, hein? verdade, ele tá direção entregando criativa. ouro aqui. Então presta atenção. Não tinha pensado nisso. Mas a ideia é justamente essa, né? Exatamente. Tem que falar, porque do transbordar a gente só dá aquilo que está em abundância, né? Então eu vejo que quanto mais a gente fala, expressa, troca conhecimento, mais conhecimento E é isso que é um diferencial, né? Tem muita gente... É o homem lá de cima, né? O homem não, é a divindade, né? É sobre ele, né? Sobre nós. E isso que é o diferencial. Tem muita gente hoje que se sente às vezes inseguro, não sei se é essa a palavra, né? E aí por isso que tem medo de falar sobre. Ah, não vou falar que senão você vai ouvir e aí você vai fazer um negócio. Quanto mais eu vou gente falar estiver sobre. fazendo, Mas melhor. é isso que muita gente não entende, entendeu? É por o isso que eu ecossistema vejo. fica mais forte. Exatamente. E quando você ajuda o próximo, Não, e nesse o teu sentido. ecossistema, ele vai ficar grato. Com E ele não vai certeza. esquecer que você ajudou. E um dia que ele tiver muito serviço e não conseguir É, dar daí conta, para receber. ele vai lembrar quem? Não, vou chamar ele. Exatamente. É daí É, para receber, gratidão. a gente fala muito sobre justamente isso. A gente fala muito sobre isso. Então, a lei da semeadura do Evangelho de Mateus, que é justamente isso. Pois quem tem, sempre terá e terá em grande quantidade. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Até o que não tem lhe será tirado. Aqui ele fala justamente sobre a gratidão. Pois quem é grato sempre terá e terá em grande quantidade. Porque o conhecimento da criação não é do homem. Então você não tem que reter conhecimento. Tanto é que você, tudo existe e você pega a informação a hora que você canaliza a energia naquilo que você quer. E daí vem, né? Não adianta, você pode pensar que vem, cara. E vem, e chega. Vem pessoas, vem de qualquer forma, mas vai chegar em você. E isso que o Bruno falou é bem verdade. Eu lembro que quando eu era pequeno, eles sempre falavam, na empresa lá, chegou um funcionário novo pedindo para eu treinar ele. Você acha que eu vou passar tudo que eu sei? Ele vem estar no meu lugar. Meu amigo, se você ensinar tudo que você sabe, você já vai aprender o dobro. Mais ainda. E aí as pessoas vão ver que você é líder. E essa é E uma é assim que você cresce. Mas a gente Não vê que contrário. essa é uma mentalidade que é enraizada na sociedade. né? A gente E aí vê a essa mudança de enraizada cultura, na a gente tá sociedade. fazendo isso E aí, agora. É o que nós estamos fazendo. Fazendo com Nós ele. estamos mudando. O Renato muda a minha cultura diariamente. Diariamente. Falando na Eu nossa também, cabeça, a gente nossa. faz. É a troca, por isso que dá certo. Diariamente. Juntos somos fortes. A ideia da comunidade é isso. E é muito legal esse movimento que você vem criando, porque eu já te conhecia antes de te conhecer. O pessoal já falava bastante de você. Ah, bacana. Muito legal isso. Então, querendo ou não, você já cria uma certa comunidade. A doutora Andressa, psicóloga, né? Ela falou, legal que o doutor Ricardo vai estar presente aqui também. Ah, que bacana. Foi sensação. É. Enquanto a gente estava apresentando, ai, será que ele vai vir? Será que já existia Toda uma hora, ansiedade? né? Eu estava terminando de fazer a minha responsabilidade do dia, eu terminei e fui pra lá. Ah, legal. E quando as Que é um pessoas... transbordo, né? Exato. Eu claro. fiz e fui. Eu estava terminando. Mas Não, e foi bem interessante mesmo. Você chegou um pouco depois, mas foi muito interessante. Agregou muito, o network foi legal. E você viu como que era lá, que a gente se conhece. Pelo sim, menos foi. eu. É. E o Na Bruno nem verdade, sabia disso, tá? E eu nem sabia. Eu fiz questão de não contar, É, porque eu queria mas a fiquei sabendo experiência lá. de ter uma primeira impressão. é bacana. O isso. Renato ajudou a organizar, praticamente organizou, e eu falei, não vou Robson falar. também, Robson, Robson, verdade. conhecimento bastante. Aí, ó, lá. ele Olha que é boa com o Agnes, Olha lá. Olha aí que legal. Aí, ó, o Gustavo lá também. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, pessoal. É isso aí, cara. A galera aí são os amigos nossos aí que estão prestigiando, Que né? legal, né? É essa comunidade. É o transbordo. É o transbordo. É exatamente Legal. isso. E daí você estava falando da primeira impressão que você deixou? Isso, porque assim, a decepção ela vem do excesso de expectativa, né? E querendo ou não, É verdade. você tá ali trabalhando, eu fiquei focado o dia inteiro para fazer esse PDF, essa apresentação e tudo mais, tirar realmente porque é um desbloqueio. Querendo ou não, por ser a primeira geração, a gente tem as nossas crenças limitantes, tem que reconhecer, acho que o primeiro passo é reconhecer. E a hora que você coloca ali, e por trabalhar minha mentalidade desde 2017, enfim, eu fiquei focado naquilo, falei, não vou deixar nenhum pensamento negativo vir, entra aqui, sai, eu vou focar só na parte boa. Terminou ali o desafio de conseguir entregar,
foi pro evento e eu falei no dia, ó, vai ter um evento tal, quer ir? Como que tá a tua agenda hoje? Primeira coisa que eu perguntei, como que tá a tua agenda? Não, hoje eu tô de boa. Quer ir no evento tal? Quero. Foi. A hora que ele chegou lá, não entendeu nada. Ele falou, me atualiza. Eu falei, ó, viva e verá. Eu faço viva e verá. E o briefing. Senta aí, pô. Vamos ficar nisso aí. Vamos gravar. E aí, com confiança, eu falei, ó, faz os bastidores, mas do quê? Aí começou a apresentar e eu vi que eu tava falando pro pessoal aqui, se uma pessoa que convive comigo já há algum tempo, faz parte do projeto social, toda terça-feira tem jogo no nosso time, e ele prestava atenção em mim, então meu conteúdo é relevante, então é uma prova, entende? Agora se eu conto pra ele e apresento, ele vai ter um olhar crítico sobre a minha apresentação. Isso. E quem tinha que ter esse olhar crítico era o Renato, que fazia parte já do projeto, e as pessoas estavam ali. Então eu já tinha um feedback dele, de primeira impressão, o mesmo das pessoas que estavam ali, do pessoal que estava ali escutando a apresentação. Então a primeira coisa que eu perguntei depois, eu até parei com ele ali depois na resenha, eu falei, qual que foi? Me fala, tua experiência, como que foi? O que você achou? Porque ele ia ter a mesma impressão das pessoas que estavam ali sentadas. Poderia... Ia te falar a real que teu amigo. Também tem isso. É. Ia falar a verdade, mas eu escolhi não contar antes justamente para ter uma questão de estratégia, né? Bacana, é Então, bom pensar isso. Estratégia, o planejamento. Planejamento. Que nem você estava falando naquela hora, né? Ó, é importante planejar, não adianta. E eu tenho como meta isso. Eu escrevo aquilo que eu quero realizar. Mentaliza? E vou isso. E quando eu mentalizo, já aconteceu. Ah, legal. É sério, é muito forte. E você vai aprendendo as coisas com as experiências dos outros, né? Eu falei até hoje na associação, depois que acabou a reunião, eu fiquei falando com as meninas ali. Eu falei assim que uma das coisas que eu aprendi quando era jovem era observar as pessoas e os comportamentos, e o que for bom eu pego pra mim, e o que é ruim eu não pego. Então eu não precisava pagar o preço. Tem um ditado bem legal esse aí, vale a pena contar aí pra gravar. Ele falou assim, ó, existia assim um eremita muito sábio que morava no alto de uma colina e embaixo tinha uma comunidade, ou uma vila, um vilarejo, o que seja. E lá de cima ele ficava olhando as pessoas viverem. E ele ficava observando os inteligentes que tinham lá. Tinha muito inteligente lá. Só que o inteligente é aquele cara que paga para ver. E ele pegava a experiência daquele inteligente e o que era bom, ele guardava. E o que não valia a pena, ele sabia que ele não podia praticar. Que é a sabedoria. Legal. Entendeu? Você pegar as experiências e partilhar com as outras pessoas aquilo que é bom. Porque o que é ruim, que você passou, você só tem que saber que é ruim para não caminhar pelo mesmo local. Sim. E daí isso é legal. Então, essas coisas a gente vai. E daí, desde essa época, muito jovem, eu sempre fui dessa forma, olhar as pessoas. Então, até hoje, eu vou nos ambientes e eu consigo interpretar o ambiente, como que as pessoas agem, por que elas são. E daí eu faço a reflexão na hora que eu estou dirigindo, eu não ouço música sozinho e tal, ou é um podcast ou é nada. Porque as maiores ideias que vêm na minha vida é a hora que eu estou sem fazer nada, dirigindo ou caminhando. É o ócio criativo. E daí vem a ideia, eu tenho que parar o carro para anotar. Cara, é muita ideia. Caramba! Não, já aconteceu muita dessa comigo já. Pô, sabe o que eu aprendi na faculdade? Eu fazia várias coisas. Eu fui presidente do centro acadêmico, eu vendia Natura na rua para pagar a faculdade, fazia várias coisas. E eu tinha muito compromisso. E daí, não tinha celular naquela época. E daí, para eu honrar todos, o que eu fazia? Eu anotava. Só que chegava à noite, às vezes você esquecia, daí você acordava de madrugada. Daí eu desenvolvi um negócio para controlar minha mente. Eu comecei a dormir com papel e caneta do lado. E daí toda hora que eu acordava, eu anotava e já voltava a dormir. Porque daí eu falava para minha mente o seguinte, ó, aquilo vai ser realizado, não precisa me incomodar mais. Cara, legal. Isso foi sensacional. Isso eu tinha 22, 23, 24 anos, há 30 anos atrás. Uhum. Daí hoje eu vejo um ou outro ano e falei, que bacana, quer dizer que eu estava na vanguarda. Mas veja, sem uma tecnologia que tinha naquela época, você conseguiu achar uma solução pra minha dor. Pra tua dor. E é isso, né? O negócio de hoje, né? Isso mesmo. E o que ele falou também da sabedoria de guardar o que é bom é potencializar o que dá certo e excluir o que dá errado. É isso aí. Ai, que doido, né? Legal. A hora que ele falou, minha cabeça tipo... Então. Faz sentido todos.
E é bacana isso, né? A gente partilhar esse conhecimento, essa Sim, experiência, né? Ainda mais não que é só pra nós, mas quando as pessoas vão conseguir assistir Claro. e filtrar desse conteúdo que a gente tá passando aqui pra elas, né? Então, é uma forma de a gente de partilhar também um pouco do nosso ensinamento, da nossa vivência, da sua, como você acabou de falar quantos anos atrás, mas será que não funciona hoje isso pra pessoas? Eu já anotei aqui. Não, tem um monte de Pode ser que gente. funcione. Tem vários que eu falo, o cara falou, cara, nunca sonhar, por exemplo. É. Anota certinho, porque daí de manhã você fala assim, cara, não tem sentido aquilo lá. Então, são muitas coisas que a gente consegue agregar e você também criando aqui essa oportunidade, né, de trazer as pessoas para vir partilhar do seu conhecimento. Isso aí é fundamental hoje, Seria né? legal até a doutora Andressa vir aqui, né? Capri. Não sei se seria uma possibilidade, mas a gente também tem parceiros que gostaria de partilhar o seu conhecimento, que São tem comunicadores também. essa É vontade. legal, é uma ponte, é uma pessoa bem espiritualizada. Eu posso falar com propriedade, acredito que vocês vão concordar comigo. Mas toda vez que a gente faz uma reunião, visita ela, faz algum trabalho com ela, alguma coisa boa acontece na nossa vida. No dia também. E principalmente no dia. Na hora. A gente tá indo embora. Hoje é um dia. Hoje aconteceu. Estamos Cara, aqui, que né? massa. É verdade. Então, A gente foi lá na casa dela, né? Não, essa é outra doutora É Andressa. outra. Ah, é outra? Outra doutora Andressa. É nossa advogada Que também. legal, cara. Bom, vamos conhecer. É com legal, ela é e legal. ela é nossa primeira cliente da Mais Criativos, né? Ela é a primeira cliente da Mais Criativos. Isso. E ela já saiu. Eu posso falar porque ela falou hoje de indicação boca a boca, o famoso boca a boca. Eles saíram do ponto 0 ao 100 através do Instagram, que é a vitrine Ela dela, né? falou que tinha 300 seguidores, agora tem 700. Ela falou. Mais que dobrou, né? E o principal, ela não tinha noção nenhuma. De Instagram. Aí também a gente pivotou com ela também esse É. método. E também tinha dificuldade para falar nas Pra câmeras. falar. A gente recebeu alguns feedbacks do pessoal que faz esse serviço também, né? Que é a concorrência, a gente tem que estar ligado nas concorrências para ser um diferencial, né? E às vezes a paciência, você saber, ter esse lado humano, ter empatia, de entender, tem que ter, ainda mais nas câmeras. Então, hoje foi sensacional. Hoje foi muito. Hoje, ó, foi o dia hoje mais foi um top. dos dias mais- Na hora que terminou, todo mundo aplaudiu. Todo mundo gritou e festejou. Que bacana. Hoje foi. E Foi foi natural, assim, foi natural. natural. É. Uma coisa que ela falou que eu achei bem interessante também é que a gente, da Mais Criativos, quando a gente está trabalhando, ela falou pra mim: é muito bom trabalhar com vocês, porque eu me sinto à vontade, eu me sinto natural. Parece que eu tô conversando em casa, parece que eu tô. Isso que é legal que a gente molda o ambiente. Isso é muito bacana. É semelhante ao que você faz O aqui. que você faz aqui? Esse é o diferencial. Bacana. Se for Isso que É. dá, porque antes todo mundo tava com frio na barriga e vamos começar. Calma, vamos É! Tá tudo Aí já certo. começou e foi fluindo, não sei nem com quantas horas que tá aí. E foi fluindo e é gostoso, fica uma conversa saudável, né? Fica. Uma conversa Agradável, gostosa. né? Agradável pra E a caramba. ideia é essa, sabe? A gente ter liberdade e tá aí descontraído para bater um papo. E o podcast de entrevistas é isso. A gente traz conhecimento. E agregando valor também, né? Que eu Agregando acho valor. que é muito importante isso. Eu não contei para vocês uma coisa e eu vou pegar de surpresa vocês. Todo mundo que vem aqui, antes de terminar, tem que deixar uma mensagem de sabedoria. Ou uma experiência de vida válida, que possa ajudar o próximo. Então, eu gostaria que vocês, cada um de vocês, tá? Não é para vocês não, tá? Falasse alguma coisa e deixasse uma mensagem aí, que fosse uma palavra amiga, ou uma passagem bíblica, ou uma experiência legal que ajudou alguém, qualquer coisa, entendeu? Que esteja no coração, né? Porque tá O aí... meu já tá até, pô, juro pra você. Tá Cara, aqui. Então Tá vai, aqui, manda verdade. bala. Ó, tá em Coríntios 1:13 que você consegue conversar com Deus pelo coração. E eu lembrei do meu falecido avô Augusto Cordeiro, que é uma inspiração. Olha, dá vontade de chorar. Como Massa, que pode, né? cara. Eu falei da lei da semeadura e tudo, mas meu avô, eu sempre lembro que ele falava o seguinte: devagar e sempre. Forte. Só. E ele teve Alzheimer, sofreu muito. E sempre falava isso daí: devagar e sempre. Eu não consigo mais falar, tô emocionado. Amém. Tem um cara que ele fez um filme chamado De Volta para o Futuro. E o ator do filme, ele teve Alzheimer.
E ele tem dificuldade de caminhar, de falar, de andar, e ele faz isso hoje. Ele vai nos lugares, ele é devagar. Sempre. Lembrei dele. Não para. Nossa, e é doido isso. Lembrei agora, poderia falar um monte de coisa, mas eu lembrei do meu avô falando. Agora tu já o coração, né? choro. Doido, né? E meu avô sempre falava, ele sofreu muito, assim, sofreu muito. Quando ele se aposentou, ele adoeceu, parou de trabalhar, né, e tudo mais. E ele sempre repetia, ele sempre falava, devagar e sempre, devagar e sempre. E é isso. Isso fala bastante, né? Puxando devagar e sempre, hoje, o que toca pra mim e eu levo muito à risca hoje, é aquele que você só não tem tempo se você não se planeja. Se você se planeja, você tem tempo para tudo. Então, eu tinha muita desculpa, eu não tenho tempo. Não, você só não tem tempo se você não se planeja. Se você se planeja o teu dia, o que for, com certeza você vai encontrar tempo. Tem um livro que é Alice no País das Maravilhas. Você já deve ter ouvido. Sim. E ele fala num determinado momento que a Alice está caminhando e ela encontra o gato. O gato. E daí ela pergunta, seu gato, qual caminho eu pego? Que tem 2 caminhos, né? Daí ele fala assim, mas aonde a senhora quer ir? Ela fala assim, eu não sei. Daí ele fala assim, pra quem não sabe, qualquer lugar serve. Forte isso, né? Isso aí. Tem que anotar, planejar, sei o quê, né? Tem. Mas é bacana, eu acho que esse tipo de experiência, de palavra, de médica, que a gente tem que fazer isso. E a gente sempre está ajudando o próximo, né? E se por ver, realmente, se você não se planeja, você não tem tempo. Hoje eu tenho tempo. Seja para trabalhar, para ficar com a família, para ir com a esposa, né? Para fazer várias questões. Então, isso é uma coisa que mudou minha vida e eu boto em prática todos os dias. Então, funciona. Então, eu até falei com o Vitor aqui agora que fui pesquisar, que eu não lembrava em qual versículo que é. É um momento que eu vejo que foi um divisor de águas também na minha vida, sabe? Eu fico até emocionado também de falar sobre isso. Eu não sei se vocês conhecem o TLC, que é o Movimento de Retiro de Curitiba, né? Treinamento de Liderança Cristã. E eu, no momento que eu tava, minha vida assim, tava bem turbulento, bem difícil, assim, sabe? Eu fui chamado, eu já tinha cursado, que a gente fala que é os cursistas, né? Eu tinha cursado o retiro e eu tinha me distanciado, tava, enfim, né? E aí fui chamado novamente para daí trabalhar nesse retiro, né? E lá cada um tem uma função, cada um faz alguma coisa, né? E eu fui chamado para dar uma paradinha, que a gente fala. E era sobre tempestade acalmada. Tempestade acalmada, eu vi aqui, tá em Mateus do 8 ao 23, que fala que ele e seus discípulos entraram num barco, né? E foram indo, e aí Jesus foi dormir, e aí começou, e tempestade, e trovão, e aí foram lá embaixo, senhor, vamos morrer, não sei o que e tal. E aí ele falou, calma, eu tô aqui. Cara, é muito, eu nem... Nossa, legal. Homem de pouca fé. É forte. Fala. Exatamente, você conhece? Conheço a passagem ali. E é muito forte, isso mudou minha vida assim que... Ele chama a atenção dos discípulos. E foi de um jeito assim que parecia que era um momento na minha vida assim que depois daquilo eu... Nossa, eu... E essas tempestades que aparecem na nossa vida, elas vêm para deixar a gente mais forte. Isso mesmo. E depois disso foi um divisor de águas, porque eu passei algumas coisas novamente, só que aí eu sempre lembrava disso. A todo momento... Olha só, depois da tempestade, o que acontece? Calmaria, cara, olha que louco! Então na vida, se você está passando um momento de tempestade, saiba que vai passar. Vai passar, Volta também. E volta, claro. É onda, né? O Tony Robbins fala disso, com outra palavra. Ele fala o seguinte, todos vão ter um inverno na sua vida. No momento hoje. E é isso. Rapaz, que conversa agradável. Nós que agradecemos, o time aqui agradece a oportunidade de estar vindo falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Pouquinho não. Falou pra caramba. Fala aqui. Me ajuda. Falamos bastante. Acabei de falar que entregou o ouro aqui. Pouquinho não. Tem mais coisa aí? Sim, tem mais coisa, mas isso eu vou deixar pro próximo. Pra vocês ficarem ligados. Então,
Fica ligado, acompanha, segue a gente, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho e não esqueça. Ó, Charge presente aí nos comentários aí de lá. novo, ó, Jaciara, ó. Isso Charge São José dos Campos, São Paulo, legal. Legal, deixa eu tirar uma foto. Ei, mas que legal, obrigado pelo convite, foi muito bom conversar com vocês, muito bom passar sobre a equipe Charge, sobre mais criativo, sobre o pessoal aqui, falando de Bruno, né? Muito bom mesmo, agradeço. Então vamos fazer um pitch pra finalizar, né? Pô, claro, o negócio Vou fazer. um pitch do negócio de vocês. Deixa, aí, posso cara. iniciar? Pode começar. Para você, empresário de Araucária que deseja anunciar nos melhores restaurantes da cidade, É isso aí. também ter o seu posicionamento visto através da rede social no Instagram, Keep Charge Mais Criativos, adiciona no Instagram E resolve seu problema. que resolvemos o seu problema. Keep Charge, a energia que mantém você Conectado. Então, chama a gente, vem fazer um anúncio indoor, mídia indoor, dentro de uma solução que é os carregadores Keep Charge e serviço nos melhores públicos. Valeu? Você, Brunão, bora. Bora. Vamos lá. É aqui, né? Mais criativos, para você que é empresário e não sabe como atuar no ramo digital, a gente está aqui para te ajudar. Vem com a gente, entre em contato, Instagram mais.criativo, pode vir que vai ter muita coisa boa por aí. E você, empresário que quer compartilhar das nossas experiências, mudar o seu futuro, sua realidade, pode contar com a nossa energia positiva, a nossa energia de gratidão, que tudo que tiver ao nosso alcance, pode ter certeza que a gente vai entregar ainda mais, porque a gente não promete nada, mas entrega tudo. Entrega tudo. É isso aí. Eu valido, hein? Os meninos têm energia boa. Pode fechar com eles aí que vocês vão se dar bem. E quero agradecer a toda a nossa audiência que acompanhou nessa tarde agradável de Araucária, chuvosa, né? Acalorada. E o Projeto Sabedoria continua em pé, hein? Amanhã teremos uma entrevista muito bacana também. Vamos falar um pouquinho da cidade de Araucária. Na segunda-feira teremos uma outra entrevista também. E assim, né? Como Salomão diz, né? Na Bíblia, em Provérbios, a sabedoria é vizinha do conhecimento. E onde há conhecimento, há pessoas, há experiência de vida para ser partilhada. Vamos lá, vamos ajudar o próximo. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.